Primeiro post profissional no Instagram é estranho. Eu nunca tinha colocado nenhum texto no meu feed. Ele era todo lindo, cheio de paisagens, família, amigos, viagens. Será que precisava mesmo colocar isso lá? Precisava. Eu precisava sair do CLT. E antes da gente falar de formatos, assuntos, a relação com o seu emprego e também a parte financeira, eu quero te trazer a minha história de como que aconteceu pra mim, porque eu acho que isso pode te ajudar bastante nesse início. Quando eu decidi postar conteúdo aqui, eu sabia que eu precisava me posicionar, que eu precisava criar minha presença digital, mas eu morria de medo. Morria de medo porque eu tava nesse emprego, eu dependia desse emprego e eu não queria meter os pés pelas mãos, sabe? Eu não queria correr o risco de dar alguma coisa errada por lá antes de eu saber se era isso mesmo que eu queria ter segurança nesse caminho. E sem falar que eu morria de vergonha também de me expor e de falar e de aparecer e de ser julgada. Eu morria de medo de várias coisas. Mas quando eu decidi postar no meu perfil pessoal. Inclusive, se você tem essa dúvida entre perfil pessoal e perfil profissional, vou deixar outro card aqui, você assiste lá depois. Mas eu resolvi postar no meu perfil pessoal e resolvi camuflar um pouco esse primeiro post para não chamar tanta atenção. Olha as ideias. Então eu postei um post que tinha as mesmas cores do meu feed, que tinha o mesmo aspecto visual para não chamar tanta atenção. E era um post com uma legenda, nada muito extravagante, eu não queria que fosse, eu não queria que todo mundo visse. Tava realmente indo bem devagarinho, sabe? E quando eu postei, eu saí correndo, pra não precisar ver o que as pessoas iam comentar, o que as pessoas iam falar, ver o que as pessoas iam pensar, sei lá. Então fechei e saí correndo. Voltei umas 2 horas depois e adivinha? Nada tinha acontecido. Ninguém tinha aparecido, ninguém tinha falado nada, ninguém tinha nem curtido, basicamente, bem poucas curtidas. Por que eu tô te contando isso? Porque a gente, na nossa cabeça, a gente imagina que vai acabar o mundo quando a gente for fazer o primeiro post, que as pessoas vão parar e vai todo mundo olhar pra você. Mas na verdade, tá cada um preocupado com a sua própria vida, com seus próprios posts e outros problemas, né? Mas bora que tem algumas coisas importantes pra eu te dizer ainda nesse vídeo. E a primeira coisa que você vai se deparar quando você for criar esse conteúdo é, beleza, qual é o formato que eu vou usar? Vai ser Reels, vai ser carrossel, vai ser estático, vai ser Stories, tem várias formas, né, de você criar esse conteúdo ali no Instagram. E, na verdade, a forma mais certa pra você criar é aquela que você vai ficar mais confortável. Se você manda bem pra falar em vídeo, vai de vídeo. Se você escreve bem, escreve, sabe? Faz o que for mais fácil pra você, não coloca desafios adicionais que não precisam existir nesse começo. Nesse começo, faz o que é simples, faz o que é viável. Eu sei que você tá aí com muitas demandas também no seu dia a dia, com o seu emprego, com outras coisas para fazer. Então não é para tomar muito tempo, não é para ser muito difícil, não é para exigir alto nível de complexidade, né, técnica. É para ser algo possível, algo leve para você. Então escolhe o formato que fica mais fácil e faz. O que nos leva para o nosso segundo ponto, que é o assunto. Tá, Ana, eu decidi que eu vou fazer um carrossel, mas o que eu preciso escrever, o que eu preciso falar? Preciso me apresentar, preciso explicar qual que é o objetivo do perfil agora e tal. E o que eu digo sempre para os meus mentorados é não precisa, longe disso. A não ser que você tenha muita clareza do que você está fazendo e do que você quer com o seu perfil, que você esteja 100% seguro. E se esse é o caso, você demorou demais para começar, diga-se de passagem, mas 99% das pessoas que eu converso não tem essa clareza no começo, e então não se preocupa com isso. É mais importante você postar, se posicionar como especialista naquele assunto que você vai falar, né? Seja ele o assunto do seu emprego, por exemplo, seja um hobby que você tenha, seja algo que você queira desenvolver, né? Enfim. O importante é você se posicionar como alguém que fala sobre esse assunto. Ponto. Como que você faz isso? Falando de bastidores, contando histórias, mostrando coisas que acontecem, trazendo insights, reflexões, inspirações. É falando como se você estivesse falando com um amigo sobre aquilo, sabe? Imagina que você tá ali conversando com um amigo. O que você falaria pra essa pessoa? O que você mostraria pra essa pessoa? O que você contaria pra ela, sabe? É muito mais nesse sentido do que você tentar deixar tudo muito redondo e muito 360 organizado, porque isso demanda muita energia da gente e muitas vezes acaba travando a gente também. Porque daí a gente não tem todas as informações que a gente precisa para fazer esse post, para dar esse passo, e aí a gente vai se acuando, vai se afastando do objetivo original, que é se posicionar como alguém que fala daquele assunto. Só isso. Ponto. Entendeu? O meu terceiro conselho é para você que vai falar sobre algum assunto
que tem relação com o seu emprego atual. Toma cuidado com um conflito de interesse. Por quê? Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu estava criando sobre e-commerce. E eu trabalhava num grande e-commerce aqui do Brasil. E nas cláusulas, né, nos documentos da empresa, dizia que eu não poderia, né, prestar serviços ou falar sobre assuntos relacionados ao e-commerce daquele nicho que a gente trabalhava, que era móveis, casa, decoração, essas coisas. Então, eu não queria entrar em qualquer tipo de conflito ali, porque eu ainda estava naquela empresa. Eu respeitava aquela empresa e eu queria que a relação fosse saudável e que durasse o máximo possível, né? E que tivesse seguro o meu emprego ali também. Então, eu evitei falar disso tudo, na verdade, eu não falei disso. No fim das contas, eu acabei até mudando um pouco o escopo do meu assunto, né? Parei de falar de e-commerce e comecei a falar mais de marketing digital e monetização e outros tipos de coisa. Então, na época, foi algo que eu olhei para eu ter mais tranquilidade, para saber que aquilo que eu estava fazendo não ia prejudicar ninguém e que meu emprego estava seguro, né? Porque tudo que eu estou fazendo aqui na minha rede social é a minha rede social, a não ser que eu esteja atrapalhando a empresa que está pagando meu salário, né? Mas se eu não estou atrapalhando eles, se eu não estou fazendo nada que interfira neles, no negócio deles, não tem problema. Então, na hora que você for também definir o escopo da sua fala, das coisas que você vai falar, dá uma olhada se tem alguma cláusula nesse sentido, se tem alguma coisa que você precisa prestar atenção, se eles são mais rígidos, se eles são mais flexíveis. Tem empresas que super apoiam também. Eu já conversei com colegas que a própria empresa incentivava os funcionários a criarem conteúdos, porque esses criadores poderiam ser porta-vozes da empresa, né? Poderiam divulgar positivamente essa empresa. Tem várias situações diferentes. Veja qual que é a sua situação, converse com o seu chefe, avalia tudo o que precisa ser avaliado, né? Antes de definir exatamente qual é o escopo do assunto que você vai falar. E o quarto ponto é com relação à parte financeira. Eu sei que não tem tanto a ver com o tema desse vídeo, mas se você está preocupado em fazer o primeiro conteúdo estando no CLT, provavelmente a parte financeira também é uma questão para você. Então eu já trago aqui, se planeja financeiramente. Eu recomendo sempre que você faça um colchão de 6 a 12 meses ali, para você ter uma segurança, porque criar conteúdo pode levar um tempo. Não é todo mundo que monetiza de um dia para o outro. Aliás, não conheço ninguém que já fez isso. Se alguém está te vendendo essa ideia, toma cuidado, desconfia. A construção de marca aqui no digital leva tempo, assim como no offline. No digital também leva construção, reputação, confiança. Tudo leva tempo para a gente construir, então vai aos poucos. Só para você ter uma referência, eu fui rápida para monetizar. Eu monetizei em 2 meses, depois que eu comecei a criar conteúdo, que eu vendi a minha primeira turma de mentoria. Mas eu sei que foi rápido e mesmo assim eu fiquei insegura de pedir demissão neste momento. Então eu esperei mais 6 meses para vender a minha segunda turma, então eu pedi demissão. E foi um processo que levou 6 meses, querendo ou não, né? Então vai com calma, se organiza, se planeja para você não meter os pés pelas mãos. Até porque quando a gente tá no CLT, querendo ou não, a gente tem uma fonte de renda, não só para bancar a gente, mas para investir no nosso negócio também. E caso você precise realmente, Ana, não dá, eu preciso sair, eu preciso, né, mudar logo essa situação, eu te recomendo estudar um pouquinho sobre serviço, sobre mentoria, sobre consultorias, inclusive tem um vídeo aqui que eu conto como eu comecei a monetizar nesse segundo mês através de mentorias, dá uma olhada lá depois, mas se organiza, se prepara e vai dar tudo certo. Faz o seu primeiro conteúdo, não se preocupa tanto com o que as pessoas vão achar, com os formatos, faz o que você tem que fazer, porque só você sabe onde você quer chegar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.